Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder adorar ao Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer que o que nós fazemos aqui é para o Senhor. Que o louvor que você canta é para Deus. Que nós estamos aqui para prestar um culto para o Senhor. Tudo é para Ele. Não estamos aqui hoje para falar nada para outra pessoa, a não ser para Ele, adorar a Ele, prestar culto a Ele. Este é o dia que o Senhor preparou. Talvez você tenha tido um final de semana corrido por conta de feriado, trabalho. Hoje em dia muitos de nós trabalhamos no final de semana, então às vezes é muito corrido, mas o mais importante é que Deus te deu força para que você lutasse sem vencesse mais uma semana. E hoje nós estamos iniciando, domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que nosso culto é hoje, para que nós possamos consagrar também o nosso culto ao Senhor e a nossa semana ao Senhor. O tema da palavra de hoje é quando nós negamos a Jesus, ou quando negamos a Jesus. Porque para nós, às vezes, muitas vezes nós pensamos, como que pode Pedro ter negado Jesus, né? O cara anda com Jesus 3 anos e meio, e aí no meio de um aperto, Jesus tinha falado que ele ia negar, e ele disse que não, e aí ele negou a Jesus. Mas será que eu e você não negamos a Jesus? Será que hoje você já não negou a Jesus? No dia de hoje? Será que essa semana você não negou a Jesus? Então eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração e que tem realmente trazido grande incômodo para mim, porque nós como igreja precisamos estar atentos. Porque hoje nós estamos na geração do não tem nada a ver. Então não tem nada a ver. Tudo pode. E esse tudo pode, infelizmente, tem tentado entrar dentro da igreja. E aí pode tudo. Mas nós não nos apercebemos que esse tudo pode muitas vezes nos leva a negar a Jesus. Nos leva a negar a nossa fé. Eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus. Nós vamos ler o texto que narra essa negativa de Pedro em relação a Jesus, o seu Senhor. Mateus capítulo 26, a partir do verso 31. A minha versão é a NVI. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, acompanhar na tela, ou simplesmente se atentar à minha leitura. Essa leitura que vai ser base para o que Deus colocou no meu coração. Eu vou ler alguns versículos, é uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler do 31 ao 58 e depois vamos pular alguns versículos e ler do 69 ao 75. Esse texto vai nos dar algumas direções sobre o porquê muitas vezes nós negamos Jesus, ou quando nós negamos a Jesus. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós damos indício para isso. As coisas acontecem, nós não percebemos, foi o que aconteceu com Pedro. Por não estar atento ao que Jesus disse para ele, ele negou Jesus. Se Pedro estivesse atento, se ele tivesse prestado atenção no que Jesus estava falando com ele, naquilo que estava acontecendo ao redor dele, ele não tinha negado a Jesus. E nós temos a oportunidade de, se estamos negando a Jesus, que isso se encerre em nossa vida, em nome do Pai. Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, a partir do verso 31 de Mateus 26. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani,
e disse-lhes: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não poderia pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. Versículo 69 agora, irmãos. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que texto, podemos dizer assim, emblemático, complicado para Pedro. Um homem que eu tenho profunda admiração, um homem que foi um grande homem de Deus, mas que passou por uma dificuldade muito grande, porque ele passou por uma situação que talvez ninguém gostaria de passar. Jesus disse para ele que algo aconteceria, e Pedro não prestou atenção naquilo que Jesus disse, e ele veio a negar Jesus. E a palavra negar, ela significa, segundo o nosso dicionário, afirmar que uma coisa não existe ou não é verdadeira. Negar significa recusar, não confessar, proibir, impedir. Negar significa rejeitar, repudiar, não reconhecer, dizer que não querer fazer, excusar-se ou recusar-se.
Olha só, Pedro ele nega Jesus. E como eu disse, o tema da nossa administração é quando nós negamos a Jesus. Pedro é um exemplo, nós vamos ver e nós vamos, que Deus colocou no meu coração, nós vamos tirar algumas partes desse trecho, um pouco longo, extenso da palavra, para entendermos isso. Quando que nós negamos a Jesus? E por que nós negamos a Jesus? Porque que muitas vezes, sem que você perceba, no seu serviço, na roda de amigos, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, em vários lugares onde nós estamos, nós negamos a Jesus. Muitas vezes porque não estamos atentos àquilo que nós estamos vivendo. E que nós possamos hoje sair daqui com uma postura diferente, amém? Glória a Deus. Então por que nós negamos a Jesus? Primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja: nós negamos a Jesus porque nós não estamos atentos à sua palavra. Sabe, nós estamos aqui todo domingo, nós compartilhamos, nós ouvimos a palavra de Deus aqui, depois nós compartilhamos a palavra na célula, nós temos a oportunidade de ler, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, porque ela vai lá para o YouTube, você pode ouvir novamente, mas muitas vezes nós negamos a Jesus, porque nós não nos atentamos à palavra. Jesus disse assim, no versículo 31 e 32, então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galileia. Se eles estivessem atentos ao que Jesus disse, eles perceberiam que seria realmente aquilo aconteceria. Não tinha como eles não abandonarem o Senhor. Por quê? Porque aquilo já havia uma profecia sobre aquilo. Mas Pedro, ele não se atentou. Jesus viveu com eles 3 anos e meio. Tudo que Jesus falou se cumpriu. Quando Jesus falava, vamos lá que vai ressuscitar, ressuscitou. Vamos lá, Lázaro não está morto. Quando Jesus falava que ia fazer alguma coisa, a coisa acontecia. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, pode vir, Pedro andou sobre as águas. Em nenhum momento Jesus falou algo que não aconteceu. Então, se eles estivessem atentos à palavra de Deus, eles não iam negar a Jesus, eles não iam negar. E nem iam contrariar a palavra de Jesus. Mas Pedro, movido por uma emoção, ele falou, não, eu não. Por quê? Porque ele não estava prestando atenção. Sabe, muitas vezes nós passamos por situações e por circunstâncias adversas, porque a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não estamos atentos ao que Deus está falando. Como eu disse, todos os domingos nós ouvimos a palavra de Deus. E se nós pararmos para analisar, com certeza não cairemos em tentações. Com certeza nós não vamos negar a Jesus. Então nós precisamos dar atenção. Nós precisamos, como falava um professor meu do seminário, ouvir com os ouvidos de ouvir. Às vezes a gente ouve, mas aquilo não gera nada no nosso coração. A gente até se sente, nossa, a palavra foi boa, pelo movimento que há na igreja, mas aquilo não gera nada no nosso coração. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles não estavam atentos ao que Jesus estava falando. Então, muitas vezes nós vamos negar a Jesus por não estar atento ao que Ele fala. Quando alguém fala para você, toma cuidado, porque você pode cair ali, o piso está escorregadio, e aí você não presta atenção, e você anda rápido ou sai correndo, o que vai acontecer? Você vai cair. Agora, quando alguém fala, toma cuidado, o piso está escorregadio, você vai com cuidado, você não vai cair. Muitas vezes nós tropeçamos porque não estamos atentos àquilo que é falado pelo Senhor aos nossos corações. Deus sempre vai te dar um escape, Deus sempre vai te trazer uma palavra. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Amém? Outro ponto muito importante: nós negamos a Jesus porque agimos baseados na emoção. Primeiro, negamos a Jesus porque não estamos atentos à sua palavra. Segundo, negamos a Jesus porque agimos baseados na emoção. Versículo 33 ao 35, Pedro diz assim: Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro deu uma resposta para Jesus aqui, baseada na emoção. Ele não estava realmente disposto a morrer por Jesus.
Se ele tivesse calculado, ele não falaria aquilo. Quando Pedro fala isso, ele fala baseado na emoção, e Jesus tenta trazer ele para a realidade. Porque a nossa fé não pode ser uma fé baseada na emoção. Nós não servimos a Jesus baseado na emoção. A nossa fé não é uma fé emocional. A nossa fé é uma fé cristocêntrica. Nós servimos a Jesus independente das circunstâncias. Você não precisa ter resposta para tudo, como eu sempre digo isso, mas você tem que ter a sua fé fundamentada em Cristo. Não adianta nada você falar: ah não, pode contar comigo, eu estou com você até o fim, na emoção. Porque tudo que nós falamos será provado. A fé de Pedro e de todos os discípulos era baseada numa emoção. Eles ainda não tinham tido revelação de quem era Cristo. E quando Pedro fala isso, Jesus o interroga e fala: não, você não está entendendo. E poderia ter sido outro, mas como Pedro se levantou e falou: não, eu não. Ele, na verdade, provou das suas palavras. Quantas vezes nós pegamos e apontamos o dedo para alguém e falamos: olha lá, olha o irmão lá, caiu. Ó o irmão lá, não responde. Ó isso, ó aquilo, baseado numa emoção. E se nós tivermos com as nossas vidas fundamentadas na palavra, nós não olharemos nem para a direita nem para a esquerda, nós vamos olhar para Cristo. Cristo veio para morrer. Ele falou isso para os discípulos todo o tempo. Todo o tempo que Jesus estava na terra, ele falou para os discípulos: eu vim para morrer. Se eles estivessem atentos e vivendo a vida com uma fé baseada no fundamento que é Cristo, eles não teriam caído. Não foi só Pedro que negou a Jesus. Como nós lemos no texto, todos eles fugiram e abandonaram. Por quê? Porque naquele momento a fé deles era baseada nas emoções. Por que Pedro falou aquilo? Porque Pedro estava agindo pela emoção. Pedro amava Jesus? Amava. Ele amava Jesus. Mas o amor de Pedro por Jesus até aquele momento era um amor ainda baseado nas emoções. O amor não é uma emoção. O amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu decido amar. Eu decido abandonar algo que preenchia a minha vida para viver com Cristo e amar a Ele. É uma escolha. As emoções muitas vezes nos atrapalham a raciocinar. Por que alguém trai seu marido ou sua esposa? Baseado em emoções. Por que alguém agride uma outra pessoa? Baseado em emoções. Por que muitas pessoas voltam a cometer pecados que tinham sido libertas já? Porque vivem uma vida baseada na emoção. Se está tudo bem, eu estou firme, vamos que vamos. Se as coisas começam a dar errado, a degringolar, eu já... Então vive uma montanha russa emocional. Só que a nossa vida com Cristo não é uma vida baseada em emoções. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e falam: ah, hoje o culto não foi legal, hoje o louvor não foi bom, porque não senti nenhum arrepio hoje. Como se nós estivéssemos aqui para sentir arrepios, para sermos agradados por aquilo que é feito. Irmãos, nós precisamos entender, nós não estamos aqui para agradar ninguém. O culto não é para te agradar. Nós não estamos num teatro, nem numa casa de show. Tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. Então, se o culto não foi bom, se você achou que não foi bom, é porque você está baseado na sua emoção. Porque na verdade o que você deveria estar fazendo aqui é adorando ao Senhor. Mas quando nós vivemos uma vida baseada em emoções, nós com certeza não vamos estar satisfeitos, porque as emoções nos enganam. Nós precisamos ter uma fé em Cristo que não seja baseada em emoções, porque por emoções nós vamos falhar. Amém? Por que muitas vezes nós falhamos? Porque vivemos baseado em emoções. Temos que tomar muito cuidado com isso. Terceiro ponto: negamos a Jesus porque não vigiamos. Então Jesus foi com os seus discípulos, versículo 36, para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: sentem aqui e eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou:
meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. E disse: vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes, nós negamos a Jesus, nós caímos, nós falhamos, porque nós não vigiamos. Não estamos atentos ao que está acontecendo. O bicho está pegando, como dizem por aí, e nós estamos dormindo. Aonde? O quê? Viajando. Jesus estava ali, irmãos, angustiado, agoniado. Ele falou: estou sentindo aqui uma angústia de morte. Orem comigo. Você imagina, se você tem um amigo e aquela pessoa está preocupada, e a pessoa abre o coração e você: estou preocupado, você vai dormir? Foi isso que eles fizeram. Eles abandonaram Jesus ali já no jardim do Getsemane. Foram todo mundo dormir. Estavam cansados. Só que quando nós não nos atentamos, que nós, como nós sempre falamos aqui, nós estamos em uma guerra. Você está em uma guerra espiritual. Só que ao invés de guerrear, você vai dormir. Jesus disse: vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando você deixa de orar, você deixa de vigiar, fatalmente você vai negar a Jesus. Nós precisamos tomar cuidado. Aqueles homens foram homens escolhidos por Deus, mas naquele momento eles não se atentaram àquilo que estava acontecendo. Quando você não está atento às ciladas do nosso inimigo, você vai cair e negar a Jesus com as suas atitudes. Isso é só uma questão de tempo. Quando você não vigia, você com certeza vai falhar em servir e a seguir o nosso Senhor e Salvador. Outro ponto, quarto ponto: nós negamos a Jesus porque o seguimos de longe. Versículo 58 diz assim: mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Irmãos, nós precisamos estar perto de Jesus. É impossível viver uma vida cristã autêntica estando longe, vindo só ao culto de domingo, sem ter uma vida com Deus, sem orar, sem vigiar, sem estar próximo dele. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele estava longe. Quantas vezes nós estamos longe? A Bíblia diz o quê? Que Deus é um Deus de perto. Mas infelizmente muitos de nós estamos seguindo a Jesus de longe, só olhando o que está acontecendo, só observando, só vendo o que vai acontecer. Não seja dessa forma. Siga Jesus de perto, e seja perto. Ele te ama, Ele quer estar perto, Ele quer participar da sua vida, Ele quer ser um com você. Todas as vezes que eu deixo de fazer algo para Deus por conta das minhas dificuldades, das minhas adversidades, eu estou seguindo Jesus de longe. Aquele que segue de longe, com certeza está fadado a falhar, a negar a Jesus. Nós precisamos estar perto. Você precisa estar perto. Sabe o que dá força? Quando você está perto. Quando você está longe, você se sente inseguro. Não é assim? Nós fomos passear no final de semana. Tinha muita gente lá na praia. E a gente estava com as crianças muito preocupado com elas. E toda hora, né? A gente acaba nem se divertindo muito. Porque as crianças, né? Se for igual a minha, são muito elétricas. E aí uma hora, né? Nós estamos lá e a Sara deu uma dispersada e o Deni estava acompanhando ela com os olhos. E aí ela chegou num ponto que ela percebeu que ela estava perdida e ela começou a ficar meio desesperada, mas a gente estava vendo ela. E quando nós estamos longe de Jesus, qualquer problema que vier, você vai ficar desesperado. Mas quando você está perto dele, você se sente seguro. Por que muitas vezes nós queremos abandonar Jesus? Porque você está seguindo ele de longe. Nós precisamos estar perto. Quando você está perto, não tem como você negar ele. Sabe por quê? Porque não tem como, você está perto. As pessoas mesmo vão ver Jesus em você. Mas muitas vezes nós estamos desanimados pelas circunstâncias, pelas adversidades, porque elas vêm. A vida cristã não é um mar de rosas. Nós não queremos enganar ninguém, nós sempre falamos isso. A Bíblia diz: no mundo teremos aflições. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas eu quero te dar um conselho:
Siga a Jesus de perto. Não deixe para ficar longe de Jesus, porque se você estiver longe dele, você vai o abandonar. Isso é fato. Será como Pedro. Você não vai resistir, você não vai aguentar. Sabe por quê? Porque a pressão é muito grande. Como eu disse, é pressão de todo lado. As pessoas querem que você aceite a força muitas coisas. As pessoas querem que você ache que as coisas são normais. E se você estiver longe de Jesus, você vai aceitar isso. Pedro andou sobre as águas. Pedro viu Jesus ressuscitado morto, mas quando ele estava longe, ele negou Jesus. Quinto ponto: negamos a Jesus porque nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar de nós e o que elas podem fazer conosco. Versículo 69 diz assim, do 69 ao 74: Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta e outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Por que Pedro fez isso? Sendo que ele conhecia Jesus, sendo que ele tinha visto de perto Jesus fazer tantas coisas maravilhosas, tantos sinais, maravilhas, tantos prodígios que aconteceu. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele ficou preocupado com o que as pessoas iam fazer com ele. Porque Pedro ficou preocupado com o que ia acontecer, teve medo. Todas as vezes que você tiver medo das circunstâncias, você vai negar a Jesus. Todas as vezes que você quiser agradar alguém em detrimento da sua fé, fatalmente você negará Jesus. Nós vemos hoje nossos jovens, eles têm um grande desafio, porque eles estão envolvidos com outros jovens que querem, na verdade, fazer com que eles aceitem muitas coisas. E quando você se posiciona contra isso, talvez você tenha que deixar de lado. Mas eu quero dizer que quando você aceita aquilo que aqueles jovens, aonde você estuda, com quem você joga bola, com quem você passeia, sei lá o que você faz, quando você aceita o que eles fazem, quando você tem medo de se posicionar e falar: não, isso eu não posso fazer, porque eu sou um cristão. Ah, você conhece a música? Ah, eu não conheço, eu não ouço, eu só ouço música cristã. Mas a gente, muitas vezes, jovem tem vergonha de falar isso. Quando você tem vergonha disso, você nega Jesus. Ah, você já foi? Não, eu nunca fui. E às vezes a gente aceita com medo. Não, mas é porque se eu não aceitar, isso não acontece só com jovens, tá? Acontece no seu trabalho também. Ah, você assistiu aquilo? Não, eu não assisti ainda não, eu vou assistir. Não, não vou assistir, porque isso aí não condiz com a minha fé. Isso aí vai trazer maldição para a minha família. Um dia estava um pessoal conversando no meu trabalho, aí falando sobre série, não sei o que, filme. Aí falou sobre um filme de terror. Aí falou: você já assistiu? Eu falei: não, porque eu entendo que um filme de terror é uma porta aberta que o demônio entra na minha casa. Então eu não assisto. Ah, mas não tem nada a ver. Eu falei: não tem nada a ver para você, para mim tem. Porque todo filme de terror é oferecido ao demônio. Então se você assiste, a sua TV é uma porta aberta para os demônios. E aí, não vou falar não, porque eu vou ficar com vergonha. Aí às vezes você nem assistiu, mas fala que assistiu. Não, é da hora. Às vezes você nem ouviu a música, mas você fala: não, eu vou ouvir. Porque se eu não ouvir, o que meus amigos vão falar de mim? E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos tendo a mesma atitude que Pedro, negando a Jesus. Jesus não te chamou para ser igual, Ele te chamou para ser diferente. Você tem que ser diferente. Aonde você estiver, as pessoas têm que ver e falar: ó, ele é diferente. Ela é diferente. Porque se você for igual, você não é discípulo de Cristo. Quando nós não nos posicionamos, nós não seremos conhecidos como servos de Jesus. Todas as vezes que nós escolhermos ser igual às pessoas do mundo, nós seremos diferentes de Cristo. Qual que é o projeto de Deus para nós? Que nós possamos ser iguais a Cristo. Ah, mas então eu vou perder os meus amigos. Aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus.
Eu não quero dizer que para você chegar lá e falar para todo mundo que todo mundo é cheio de demônio e nada disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode se posicionar e ser diferente. Porque às vezes a gente acha, não, eu vou ser igual a eles, eu vou fingir. Eu vou fingir, porque uma hora ele vem para a igreja. Irmão, ele nunca vai vir. Ela nunca vai vir. Porque você não faz a diferença. Porque quando nós não fazemos a diferença, nós não atraímos ninguém. Sabe o que o mundo está precisando? Não é de gente igual, é de gente diferente. Eu estou vendo uma onda aí que quer entrar com tudo na igreja, que é essa questão da tatuagem. Que na Bíblia não está, outro dia eu ouvi, na Bíblia não está escrito que ter tatuagem é pecado. Na Bíblia não está escrito um monte de coisa. Mas não é porque não está escrito que você deve fazer. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Qual é a diferença que você está fazendo no mundo? Ah, pastor, mas eu me converti, eu já tinha tatuagem. Eu olhei ali, o dele estava me olhando com a cara assim. Amém. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então por que eu quero fazer uma tatuagem? Para mim ser igual aos outros? Para mim não ficar para trás? Porque está na moda? Irmãos, eu tenho que fazer as coisas com liberdade. Em Cristo eu tenho a liberdade para ser diferente deles e fazer a diferença. Sabe por que faziam tatuagem antigamente? Quem fazia? Sabe em quem eram feitas as tatuagens? Nos escravos. Escravo tinha tatuagem, porque ele era marcado. Você não é mais escravo, você é livre. Você não precisa de uma marca. Ah, mas eu vou tatuar Jesus, pastor. Jesus tem que estar tatuado lá no seu coração. Ser cristão, irmãos, é ser diferente. Quando nós queremos ser igual, nós não vamos agradar ao Senhor. Ou nós agradamos as pessoas, ou nós vamos agradar a Deus. Tem um versículo que diz assim lá em Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar ao Senhor diante dos homens é não aceitar tudo que o mundo aceita. É fazer a diferença. Não importa se você tem 12, 11 ou se você tem 80. Você pode fazer a diferença e confessar a Deus diante dos homens. Pedro negou Jesus, não querendo ser tido parecido com ele. Ele disse que não. Ele negou Jesus. Ele negou ter um relacionamento com Jesus. Falou, não, eu não conheço esse homem. E aí nós vemos que o negar a Jesus trouxe uma consequência muito dura para Pedro. Trouxe um sofrimento muito grande. Por quê? Porque ele amava Jesus. Lá no versículo que nós lemos, no último versículo 75, diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, Jesus te chamou para fazer a diferença. E a partir desse momento que você conhece a palavra, todos vocês que estão aqui, quero dizer algo para você: Jesus te ama, por isso você está aqui. Ele tem te atraído. Talvez você ache que você veio aqui, está vindo por causa que um amigo te convidou, e aí você tem uma expectativa que Deus pode mudar algumas coisas, pode abrir uma porta de emprego, pode arrumar o seu casamento, pode te dar um carro, pode curar alguém. Tudo isso é verdade, mas a maior verdade de você estar aqui é porque Ele te ama. Ele te ama. E quando nós entendemos que Jesus nos ama, vai ser muito mais fácil de nós não negarmos. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos aqui de Mateus, nós vamos ver que todos os outros discípulos, como eu disse no começo, eles também negaram. Foram até pior do que Pedro, porque eles foram embora. Pedro ainda seguiu de longe. Os outros discípulos fizeram o quê? Eles abandonaram Jesus. Lembrem que lá no versículo 35, quando Pedro diz que se for necessário eu vou morrer com o Senhor, os outros discípulos não eram tão posicionados como Pedro. O que eles falam? Nós também. O que Pedro está falando
nós assinamos embaixo. É o que eles dizem. O texto diz assim: e todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, todos disseram: não, Jesus, não foi só Pedro que falou, irmão. Todos falaram. Todos falaram que não negariam a Jesus. Todos falaram que morreriam com ele. Jesus falou: não, ninguém vai fazer isso. Mas Pedro era mais ousado. Era plano de Deus que Jesus fosse morto daquela maneira. Como eu disse, os discípulos não compreendiam. Quando eles fugiram para se proteger. Quando negaram a Jesus por quê? Porque amaram mais a eles mesmos do que a Jesus. É por isso que nós muitas vezes negamos a Jesus. Porque nós negamos a Jesus porque amamos mais a nós do que a Jesus. Nós precisamos entender que para nós não negarmos a Jesus, nós teremos que morrer. Morrer por quê? Para a minha vontade. Morrer por quê? Morrer para o meu desejo. Morrer para aquilo que me traz segurança. Muitas das vezes nós nos calamos e omitimos a nossa opinião, a nossa fé sobre vários assuntos. Eles falam: não, eu não falei nada para não criar polêmica. Entenda, eu não quero que você crie polêmica, eu quero que você seja alguém posicionado. Nós precisamos ter sabedoria. Eu não quero que você chegue aqui no domingo que vem e fale: pastor, eu pedi a conta do meu emprego porque não dava mais, eu não vou negar mais dinheiro. Não, seja alguém posicionado onde você está. Seja alguém posicionado. Quando Jesus disse lá em João 15:19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós precisamos entender que nós não vamos ser amigos do mundo. Não podemos ser. Amamos as pessoas que estão no mundo, mas não podemos amar o mundo. Quando amamos o mundo, negamos a Jesus. Se nós amássemos a Jesus com todo o nosso coração, com certeza nós seremos mais perseguidos. A igreja hoje é perseguida no Brasil? Não. Por quê? Cada dia mais a igreja está parecida com o mundo. Às vezes você entra em algum culto, parece que não está nem no culto, parece que está no som. É tudo igual. É tudo igual. Nós não podemos nos conformar com este mundo. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muitas vezes nós temos negado a Jesus por falta de posicionamento. Quando nós vamos para o Evangelho, vemos que Jesus Cristo, que era a própria sabedoria de Deus, não agia de uma forma de concordar com as pessoas. Tanto incomodou as pessoas ao ponto de ser crucificado. Por quê? Porque não aceitava. Quando ele via alguma injustiça, quando ele via a falta de amor das pessoas pelas pessoas de menor poder aquisitivo, pelos rejeitados pela sociedade, Jesus se posicionava. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos. Então entenda, é um engano você achar que se você falar, você vai afastar as pessoas, ao invés de atraí-las. Não. A Bíblia diz lá no livro de Atos que a igreja crescia e se fortalecia com homens posicionados. Os homens de Deus, Pedro e todos os demais discípulos, após a morte de Jesus, entenderam: chega de negar Jesus. Jesus amava eles, ao ponto de quando ressuscitou falou o quê? Chama Pedro. Pedro estava achando que Jesus não queria mais ele perto. Jesus não desiste de nós. Não é porque nós falhamos que Jesus vai nos abandonar. E aí Jesus fala: chama lá Pedro. Não é importante para mim, eu amo. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus. O mesmo Pedro que... E aí? Quando você faz algo errado, todo mundo fica sabendo. Todos os discípulos sabiam, mas eles não poderiam. Por que eles não podiam apontar o dedo para Pedro? Porque eles também tinham negado, porque eles também tinham fugido. E Jesus estava lá com eles e falou: chama lá Pedro. E quando Pedro chega, Jesus pega e fala com Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro é levado a raciocinar agora não com a emoção, mas com a razão, com uma fé baseada na verdade que é Cristo. Ele fala: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu te amo.
3 vezes, assim como ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele o ama. E Pedro cai na real e fala: eu não posso mais agir pela emoção. Pedro podia ter falado: Senhor, eu te amo, me perdoa. Mas Pedro falou: não, eu não vou mais agir pela emoção. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo: você me ama? Ele falou: Senhor, o Senhor sabe. Você me ama? O Senhor sabe. Jesus sabe se você o ama. Só que todo o amor que você tem por Jesus deverá ser provado com as suas atitudes. Não chatear pessoas não vai fazer com que elas se convertam. Você precisa se posicionar. E quando Pedro se posicionou, irmãos, nunca mais ele negou Jesus. Aquele homem que ficou com medo de morrer, depois pregava com autoridade. Quando ele trazia a palavra, pessoas eram curadas. Quando ele pregava, pessoas eram convertidas ao Evangelho. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Aquele Pedro que ficou com medo de morrer, quando se posicionou e deixou de negar a Cristo e viver para Cristo, ele virou um homem vencedor. Ao ponto de, como dizem os historiadores e os teólogos, morrer crucificado como seu mestre. Ele ficou com medo de ser apedrejado, mas morreu crucificado. Como Jesus? Não. A Bíblia diz que ele falou: não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Pode me matar, mas me mate, me crucifique de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Olha só, sempre a esperança para nós. Pedro é o maior exemplo, irmãos, de alguém que deu a volta por cima. Eu não sei se você tem negado a Jesus. Eu não sei quais têm sido as suas atitudes em meio às circunstâncias, às pessoas. Fato é que todos os dias nós vamos precisar tomar uma decisão: negar ou não negar a Jesus. Nós compartilhamos alguns pontos aqui que são importantes. Se nós estivermos atentos à palavra de Deus, se nós estivermos vigiando, orando, se nós não agirmos baseado na emoção, com certeza nós conseguiremos vencer. O diabo dá risada quando as pessoas negam a Jesus. A alegria dele é essa: Jesus morreu por mim e por você. Quando Pedro chora ali amargamente, o choro de Pedro foi um choro de arrependimento. E quando nós realmente nos arrependemos, nós não voltamos a fazer aquilo que foi a causa que gerou arrependimento em nós. Como eu disse, Pedro nunca mais negou Jesus. E a pergunta que eu quero deixar para você: você tem negado a Cristo? Será que você tem sido alguém posicionado? Toda vez que eu escolho fazer a minha vontade, ao invés de fazer a vontade de Cristo, eu estou negando a Ele. Jesus te chamou para viver uma vida com Ele, e a vitória não está em fugir, a vitória não está em se esconder, a vitória está em ser um valente. Não é fácil. Não é fácil não negar a Cristo, porque o mundo inteiro está contra nós. O mundo quer que você negue. O mundo quer que você ache que está tudo certo. Jesus está às portas, e Ele vai vir buscar aqueles que não o negarem. Como nós lemos aqui: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. A vinda de Jesus está próxima. Pensou chegar o dia, não quero botar medo, quero que você pense e raciocine. A gente fala: não, mas você lembra? Perto de seus amigos, que você fingia que não me conhecia. Ninguém nem sabia que você era cristão. Eu tive a oportunidade de orar, de salvar uma família, mas você me negou. A pessoa falou para você. Porque muitas vezes Deus coloca pessoas perto de nós, nos dá a oportunidade de proclamar o amor de Deus, e nós, por medo, por covardia, nós deixamos de falar do amor de Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé agora. Jesus te ama.
E não é de hoje que Ele te ama. Que eu e você possamos estar atentos para não engolirmos as palavras de Deus. Não engolirmos as palavras que Deus muitas vezes coloca na sua boca. Você é. Como tem um cântico que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Essa deve ser a postura de um cristão verdadeiro. Mas eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e pensasse: será que você tem negado a Jesus? No seu trabalho, na sua escola, com a sua família, com os seus amigos, aonde você realmente é, quem você é. Não negar Jesus aqui na igreja é fácil. Todo mundo está aqui com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. Ninguém vai negar a Jesus aqui. Nós somos provados lá. Você sabe aonde? Na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu trabalho, no ônibus que você pega, nas suas escolhas. Será que você tem negado a Jesus? Se você tem feito isso, eu pude parar e pensar e pedir perdão, porque muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente nega Jesus. Escolha não negar mais Ele. Muitas vezes você sabe que Ele tem tantas coisas para fazer na sua vida, por você, através de você, mas se você escolhe a sua vontade, e quando eu escolho a minha vontade, eu nego a Jesus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, não sei realmente. Eu sei o que Jesus passou por você. Ele morreu por você, para que você tivesse vida. Até quando você vai ficar negando Jesus? É tempo de nos posicionarmos. Eu quero fazer um apelo agora. Se tem alguém aqui no nosso meio que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, eu não sei, mas que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Esse Jesus que amou Pedro até o fim, esse Jesus que muda a nossa história, esse Jesus que mudou o nosso destino eterno, Ele quer mudar o seu destino. Jesus quer te dar uma vida e vida em abundância. E hoje Ele te convida a entregar a sua vida para Ele. Muitas vezes nós fazemos um apelo: Senhor, quem quer aceitar Jesus? Na verdade é Ele que nos aceita. Nós nos entregamos a Ele. Então, se você tem cansado de ver uma vida distante de Jesus, se você entende que sem Deus não tem vida, e que você tem vivido uma vida fracassada sem Ele, e você precisa dEle, eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar. A Bíblia diz que aquele que crê e confessar publicamente será salvo. Talvez você esteja aqui, já tenha entregado sua vida para Jesus, mas está vivendo longe dos caminhos do Senhor, e o Senhor te deu a oportunidade, o privilégio de estar aqui hoje, de deixar de negá-lo diante das circunstâncias que você tem vivido. Eu te convido a vir aqui, eu quero orar pela sua vida. O Senhor está aqui. É tempo de nos posicionarmos. O que Jesus quer fazer na sua vida é muito maior do que você imagina. Ele te ama. Eu quero orar com a igreja. Enquanto nós oramos, se você quiser vir aqui entregar a sua vida para Jesus, a oportunidade é essa. Quanto a negar a Jesus, eu não vou fazer um apelo aqui para você vir aqui à frente. Não quero constrangê-lo. E também, talvez se você parar para raciocinar, você vai ver que todos nós teríamos que vir aqui à frente, porque muitas vezes nós não temos nos posicionado. Então você que é igreja, você que está aqui, eu quero que você pense, às vezes que você tem negado a Jesus. Enquanto eu oro com o Rafael,
Você vai pensando nisso que eu estou que Deus trouxe para nós. Eu quero que você já comece a arrepender. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Um choro de arrependimento. Deus te dá a oportunidade de se posicionar todos os dias, de provar para as pessoas todos os dias que você é diferente. E se você não tem feito isso, Deus está te mostrando isso hoje. Chega de negá-lo. Chega de negar a Cristo. Ele te ama. Ele morreu por você. Comece a falar com Deus aí nesse lugar. É tempo de nos arrependermos, de chorarmos e nos posicionarmos. É tempo de avançarmos. É tempo de fazermos diferença. A igreja